O milagre que mudou a vida de Francisca, quando a fé venceu a granulomatose de Wegener. Francisca Oliveira tinha 42 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, granulomatose de Wegener, uma doença autoimune rara e agressiva que atacava seus pulmões, rins e vasos sanguíneos. Os médicos foram claros: sem tratamento imediato, a senhora não tem mais que 2 anos de vida. E mesmo com remédios, as chances de remissão total são baixas. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Os corticoides e imunossupressores deixavam-na fraca e inchada com dores constantes. As hemorragias nasais eram tão frequentes que ela carregava lenços por toda parte. O pior não era a doença em si, mas o desespero de ver o corpo se deteriorar enquanto os remédios só adiaram o inevitável. Seu marido, João, um homem simples que trabalhava como motorista de ônibus, fazia horas extras para pagar as consultas e exames. Mas o dinheiro nunca era suficiente. As contas se acumulavam e a esperança, pouco a pouco, se esvaía. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Francisca chorava à noite enquanto João, sem palavras, apenas a abraçava. Os filhos, Lucas de 16 anos e Ana de 12, viviam com medo. Ana, especialmente, perguntava: Mãe, você vai morrer? Francisca não tinha resposta. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta, uma mulher de voz firme e olhares compassivos se aproximou. Minha irmã, eu vejo dor nos seus olhos. Você precisa de um milagre? Francisca, surpresa, apenas assentiu. Venha comigo. Na Igreja Universal do Reino de Deus, Deus opera milagres todos os dias. Eu mesma fui curada de um câncer há 3 anos. A mulher que se apresentou como Dona Maria, contou como os pastores oraram por ela, como a corrente de oração a sustentou, e como, após uma fogueira santa de Israel, os exames não mostraram mais nenhum vestígio da doença. Francisca hesitou. Ela havia sido criada na Igreja Católica, mas há anos não frequentava nenhum templo. Eu não sei se Deus ainda se importa comigo, confessou. Dona Maria segurou suas mãos com força. Deus não desistiu de você, minha filha. Ele só está esperando você dar o primeiro passo. O primeiro passo na fé. Naquela mesma noite, Francisca entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus da sua cidade. O templo estava cheio, as luzes brilhavam, e o coro cantava com uma unção que ela nunca havia sentido antes. Aqui tem poder, pensou. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Francisca sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus pode mesmo me curar? No final do culto, houve um chamado para orações de libertação. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade espiritual, disse: Quem aqui precisa de um milagre urgente, vem à frente. Deus vai operar hoje. Francisca tremia, mas Dona Maria a empurrou gentilmente. Vá, minha filha. Jesus está te esperando. Quando ela ajoelhou-se no altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção poderosa. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Granulomatose, sai agora em nome do Senhor. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Receba sua cura, irmã. Francisca sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. As lágrimas escorriam sem controle. Na saída, o pastor lhe entregou um frasco de óleo ungido e disse: Unja seu corpo todos os dias, crendo que a cura já está feita. E não falte a corrente de oração das terças-feiras. A sua vitória está próxima. A batalha da fé. Os dias seguintes não foram fáceis. Francisca ainda sentia dores e os exames continuavam ruins. Será que foi tudo ilusão? Questionava. Mas Dona Maria não a deixou desistir. Fé não é sentir, é crer. Você tem que persistir. Ela começou a participar das campanhas de fé da igreja. Na campanha dos 70 dias de jejum e oração, ela jejuou, orou e deu ofertas de fé mesmo quando o dinheiro era pouco. João, no início cético, começou a acompanhá-la após ver a determinação da esposa. Se Deus pode curá-la, eu vou apoiar, disse. Um momento marcante foi a vigília de oração da meia-noite. Francisca, mesmo fraca, ficou de joelhos por horas clamando: Senhor, eu não vou sair daqui sem minha cura. Às 3 horas da manhã, enquanto o pastor orava pela congregação, ela sentiu algo quebrar dentro dela. Uma voz interior disse: Filha, você já está curada. Ela caiu no chão, chorando, enquanto irmãos a rodeavam intercedendo. No domingo seguinte, durante o culto da família, o pastor anunciou: Hoje é dia de testemunhos de milagres. Quem recebeu uma bênção de Deus, venha dar glória a Ele. Francisca levantou-se trêmula e subiu ao altar. Com voz embargada contou sua história.
Eu vim aqui doente, quase sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Ainda não tenho exames, mas sinto que estou curada. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitas irmãs choravam e o pastor, emocionado, ungiu-a novamente. A sua fé te salvou. Agora vai e conte a todos o que Deus fez por você. O milagre confirmado. 2 semanas depois, Francisca voltou ao médico para novos exames. O hematologista, surpreso, olhou os resultados e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Os marcadores inflamatórios caíram drasticamente. Os seus pulmões estão limpos, os rins respondendo bem. É como se a doença simplesmente regressisse. Francisca sorriu segura, não é como se Deus me curou. O médico incrédulo pediu mais exames. Mas todos confirmavam. A granulomatose de Wegener havia desaparecido. Isso é um milagre médico, disse ele. Continue o acompanhamento, mas, francamente, eu nunca vi nada igual. Quando Francisca voltou à igreja com os exames em mãos, a alegria foi indescritível. O pastor a chamou ao altar novamente e desta vez a multidão gritava, glória a Deus. João, que agora frequentava a igreja com a família, abraçou-a chorando. Eu não acreditei no início, mas agora sei. Só Deus poderia fazer isso. A lição que mudou tudo. Hoje Francisca é uma testemunha viva do poder de Deus. Ela serve na igreja como intercessora, ajudando outras pessoas que chegam doentes e desesperadas. Sempre que pode, ela conta sua história. Eu aprendi que a fé não é passiva. É luta, é persistência, é crer mesmo quando tudo parece impossível. Deus não falha, mas Ele quer que a gente dê o primeiro passo. Ela também ensina sobre a importância das ofertas e do dízimo. Quando eu comecei a honrar a Deus com o que tinha, mesmo sendo pouco, Ele abriu as portas do céu para mim. Não é sobre dinheiro, é sobre fé e obediência. Sua filha Ana, que antes vivia com medo, agora canta no coral infantil da Universal. Mãe, eu sei que Deus é real porque Ele te curou, diz a menina. E Francisca, com os olhos brilhando, responde, Ele cura ainda hoje, minha filha. Basta acreditar. A igreja que não desiste de você. A história de Francisca é apenas uma entre milhares que acontecem na Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar onde a fé é ensinado com poder, onde os pastores oram com unção do Espírito Santo, onde as correntes de oração quebram maldições, e onde Deus ainda opera milagres. Se você está passando por uma batalha, seja uma doença, uma crise financeira, um problema familiar ou espiritual, não desista. Assim como Francisca, você pode encontrar a sua vitória. Basta dar o primeiro passo. Deus está esperando por você. Na mesma semana em que Francisca testificou seu milagre, um jovem chamado Carlos entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, com o peso de uma depressão que já durava anos. Ele tinha perdido o emprego, a namorada e até a vontade de viver. Não tenho mais forças, pastor, confessou com a voz embargada, durante a reunião da terça-feira da prosperidade. O pastor o olhou nos olhos e disse, Deus não te trouxe aqui por acaso. Hoje é o dia da sua mudança. Carlos não acreditava muito, mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, algo estranho aconteceu. Uma paz que ele não sentia há anos encheu seu peito, como se uma corrente de água viva corresse por dentro dele. As lágrimas caíram sem controle, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio. Naquela noite, Carlos sonhou com um homem de roupas brancas que lhe disse, levante-se porque sua batalha já acabou. Ele acordou com uma certeza inexplicável. Tudo ia mudar. E mudou. No dia seguinte, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses antes. Você foi selecionado para a vaga, disseram. Não só isso, o salário era o dobro do que ele ganhava antes. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma semana depois, enquanto participava da corrente de libertação, Carlos sentiu o Espírito Santo tocar seu coração de uma forma tão forte que caiu no chão, chorando e pedindo perdão por todas as vezes que duvidou de Deus. Quando se levantou, a escuridão que o acompanhava havia desaparecido. Ele se sentiu leve, como se tivesse nascido de novo. Hoje, Carlos não só reconquistou sua alegria, como também se batizou nas águas e faz parte do grupo de jovens da igreja. Eu vim aqui procurando uma solução, mas encontrei um Deus que me ama, ele testemunha, com os olhos cheios de gratidão. Se ele mudou minha história, pode mudar a de qualquer um. E é assim que a Universal continua sendo um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. Onde pessoas como Francisca e Carlos descobrem que não importa quão grande seja a luta, Deus está sempre pronto a estender a mão. Basta crer, basta dar o primeiro passo. Se você está lendo esta história e sente que sua vida também precisa de um milagre, saiba que a porta da igreja está aberta. Lá dentro, tem gente orando por você antes mesmo de você chegar.
Tem um Deus que conhece seu nome e já preparou sua vitória. Não espere mais. Sua transformação pode começar hoje. No mesmo dia em que Carlos compartilhava seu testemunho, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana Cláudia entrava pela primeira vez na Universal. Ela chegava arrastando os pés, com o peso de uma depressão que já durava anos. Os remédios não adiantavam mais, os médicos falavam em internação, e sua família já não sabia o que fazer. Eu só queria sumir, ela confessaria depois. Até o espelho me assustava. Mas algo a trouxe até ali. Uma vizinha que também tinha sido curada de uma doença grave na igreja, insistiu, vem comigo só uma vez. Se não mudar nada, pelo menos você tentou. Ana Cláudia foi mais por cansaço do que por fé. Sentou-se no fundo do templo, de cabeça baixa, enquanto o pastor falava sobre a força da oração. Deus não desistiu de você, ele disse, como se estivesse olhando diretamente para ela. Foi então que uma obreira se aproximou. Não com palavras bonitas, mas com uma simplicidade que quebrou todas as suas defesas. Minhas filhas, Jesus te ama do jeito que você está. Não precisa se arrumar, não precisa sorrir. Só precisa deixar ele te abraçar. E sem pedir permissão, a obreira segurou suas mãos e começou a orar. Não foi uma oração longa ou cheia de termos difíceis. Foi um clamor sincero, como de mãe por filha. Ana Cláudia não sentiu nada no primeiro momento. Mas ao sair da igreja percebeu algo estranho. Pela primeira vez em meses, não queria chorar. Uma leve esperança, pequena como uma semente, tinha nascido dentro dela. Voltei no dia seguinte sem entender por que ela conta. Mas era como se algo me puxasse para lá. As semanas passaram, e Ana Cláudia começou a participar das reuniões de libertação. Cada oração era como uma camada de dor sendo tirada de seu coração. Até que, numa terça-feira à noite, durante um culto de fé, algo mudou. O pastor fez uma oração específica para quem sofria com depressão e ansiedade. Quebra essas correntes em nome de Jesus, ele declarou. E foi como se uma mão invisível a levantasse. Ana Cláudia sentiu um calor no peito, depois uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Quando abriu os olhos, estava de pé com lágrimas diferentes, não de dor, mas de alívio. Eu não sou mais a mesma, ela sussurrou. E não era. Os remédios foram reduzidos até não serem mais necessários. Os pensamentos negativos que antes a dominavam perderam a força. Sua família não acreditava no que via. A mulher que mal saía da cama agora cantava, sorria, planejava o futuro. Não foi magia, foi milagre, ela diz hoje, já como obreira da igreja. Deus não só me tirou do buraco, ele me deu um propósito. Agora eu ajudo outras pessoas a encontrarem a mesma luz que eu encontrei. Enquanto isso, em outra cidade, um casal à beira do divórcio assistia a um culto pela internet. Marcos e Juliana estavam separados havia 3 meses, com papéis de divórcio quase assinados. Brigas, traições e mágoas tinham apodrecido o amor que um dia juraram ser eterno. Não tinha mais jeito, Marcos pensava. Mas Juliana, em um último gesto de desesperança, ligou o computador e clicou no link da Universal que uma amiga tinha mandado. O sermão era sobre restauração. O pastor falava sobre como Deus pode reconstruir o que está quebrado, mesmo quando os cacos parecem irrecuperáveis. Juliana chorou. Marcos, que no começo só assistia por educação, sentiu algo mexer dentro dele. E se a gente tentasse mais uma vez? Ele perguntou, surpreendendo a ambos. Não foi fácil. Os dois começaram a frequentar a igreja juntos, mas as feridas ainda doíam. Até que, numa campanha de jejum e oração, algo mudou. Durante uma reunião de família, o pastor orou especificamente por eles. Senhor, restaura o que o diabo roubou, ele clamou. Na mesma hora, Marcos sentiu um peso sair de suas costas. Era como se as memórias ruins perdessem a força. Nos dias seguintes, eles começaram a se redescobrir. O perdão não veio de uma vez, mas veio. As conversas, antes cheias de acusações, ganharam ternura. Um dia, Marcos chegou em casa com um buquê de flores, algo que não fazia há anos. Juliana, emocionada, puxou a aliança que tinha guardado na gaveta e colocou de volta no dedo. A gente não vai desistir, ela disse. Deus não desistiu da gente. Hoje eles não só reconstruíram o casamento como se tornaram líderes de um grupo de casais na igreja. Se Deus pode nos salvar, pode salvar qualquer relacionamento, eles dizem, sempre com os olhos brilhando. Essas histórias não são exceção na Universal. São a regra. Todos os dias, em templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, vidas são transformadas. Pessoas chegam com dor e saem com esperança. Chegam sozinhas e encontram uma família. Chegam quebradas e descobrem que em Deus não há fim, só recomeços.
Se você está lendo isso e pensa que seu caso é diferente, que sua situação é sem saída, lembre-se, Francisca foi curada de um câncer em estágio avançado. Carlos deixou as drogas e hoje lidera jovens. Ana Cláudia venceu a depressão e agora ajuda outros a fazerem o mesmo. Marcos e Juliana estavam a um passo do divórcio e hoje têm um amor renovado. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por eles, Ele pode fazer por você. Não importa o tamanho do seu problema, mas o tamanho da sua fé. E se ela ainda é pequena, não se preocupe, na Universal, você vai aprender a cultivá-la. A porta está aberta. O milagre está esperando. Basta você dar o primeiro passo. Era uma tarde de quarta-feira quando Dona Maria de Lourdes entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando os pés, não só pelo cansaço, mas pelo peso de uma dor que já durava mais de 10 anos. A artrite reumatoide tinha deformado suas mãos, tornado cada movimento uma tortura e roubado até a alegria de segurar o netinho no colo. Os médicos tinham dito que não havia mais o que fazer, só controlar a dor com remédios que deixavam sua cabeça confusa e o corpo ainda mais fraco. Mas naquele dia, algo dentro dela gritou: chega! Talvez fosse o cartaz na parada de ônibus, Deus ainda opera milagres. Talvez fosse o olhar de uma irmã na igreja que, sem saber sua história, lhe estendeu a mão e disse: Jesus vai te curar, minha filha. Ou talvez fosse só o desespero de quem já tinha tentado de tudo e não queria desistir. Dona Maria sentou-se nos fundos do templo, envergonhada das mãos retorcidas que escondeu entre as pernas. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se alguém tivesse acendido uma chama dentro dela. As lágrimas caíram sem controle quando o pastor falou: há alguém aqui com dores nas juntas. Deus está tocando você agora. Ela levantou a mão trêmula e, antes que percebesse, estava de pé, com os braços estendidos, repetindo em voz baixa: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Naquela noite, ao tentar abrir a porta de casa, percebeu: as mãos não doíam. No dia seguinte acordou e, pela primeira vez em anos, conseguiu fechar os punhos sem gemer. Uma semana depois, estava de volta à igreja, dessa vez na frente, segurando a Bíblia com firmeza e contando para todos: Deus me curou. As minhas mãos estão novas. Os exames médicos confirmaram: a inflamação tinha sumido. Os nós nos dedos, desaparecido. Os médicos, sem explicação, só balançavam a cabeça. Hoje, Dona Maria de Lourdes é uma das primeiras a chegar na igreja. Ela não esconde mais as mãos, pelo contrário, usa-as para abraçar, para servir café na recepção, para segurar as mãos de outros que chegam quebrados como ela chegou. Se Deus fez isso por mim, que não era ninguém, imagine o que Ele não pode fazer por você, diz ela com os olhos brilhando. E não é só ela. Tem o seu Jorge, o motorista de aplicativo que chegou arrasado depois de um assalto que quase lhe tirou a vida. Os bandidos levaram tudo: o carro, o dinheiro, a dignidade. Ele chegou na Universal com medo até de sair de casa, achando que o mundo era só perigo. Mas depois das orações e da campanha de fé que fez, não só recuperou o carro, um irmão da igreja lhe arrumou um financiamento sem juros, como encontrou coragem para perdoar. Hoje ele dirige com um adesivo no painel: Deus é meu GPS. Tem também a jovem Amanda que chegou com um diagnóstico de infertilidade aos 28 anos. Os médicos disseram que ela nunca seria mãe. Mas depois de participar das correntes de oração e crer no impossível, hoje ela empurra um carrinho de bebê gêmeos pelo salão da igreja, sorrindo para quem duvida. Deus não só abre o ventre, Ele abre caminhos. Cada história é diferente, mas todas têm um ponto em comum: o momento em que a pessoa decidiu que não ia sair da igreja sem a sua vitória. Alguns choraram, outros gritaram, muitos caíram de joelhos, mas nenhum saiu da mesma forma que entrou. Talvez você esteja lendo isso e pense: mas o meu problema é muito grande. Ou, já tentei de tudo. Ou até Deus não se importa comigo. Se for assim, saiba uma coisa: na Universal não existe caso perdido. Existe sim pessoas que ainda não descobriram que quando Deus entra na história, o final sempre muda. O milagre não é só para quem merece. É para quem crê, para quem persiste, para quem, mesmo com as forças acabando, dá mais um passo em direção ao altar. A porta continua aberta. A fé ainda move montanhas. E a sua história de vitória pode começar hoje. Basta você dizer: eu vou. E então, aconteceu. Era uma sexta-feira à noite quando Marcos, com as mãos trêmulas e o coração apertado pelas dívidas que o sufocavam, entrou pela última vez na igreja. Se Deus não me ouvir hoje, não sei o que farei, pensou. Mas algo dentro dele sussurrou: fique. E ele ficou. Não por minutos, mas por horas. Chorou até não ter mais lágrimas, orou até a voz falhar,
e quando já não aguentava mais de pé, caiu sobre os joelhos, não por derrota, mas por rendição total. Senhor, se o Senhor não mudar isso, eu não tenho mais para onde ir. No domingo seguinte, enquanto ainda ecoavam os louvores no templo, seu telefone tocou. Era o banco. Um erro no sistema havia cancelado todas as suas dívidas, não por acaso, mas por uma brecha legal que só foi descoberta aquele dia. Os juros que o engoliam por anos sumiram. O salário que ele achava perdido foi depositado em dobro. E a carta de demissão que tremia em suas mãos na semana anterior transformou-se em uma promoção inesperada. Mas o milagre não parou aí. Ana, que há 10 anos ouvia dos médicos que nunca engravidaria, seguiu o mesmo caminho. Entrou arrasada, saiu grávida. Carlos, viciado em drogas e abandonado pela família, deixou o altar livre das amarras que o destruíam. Dona Maria, com um câncer em estágio terminal, voltou ao médico e ouviu a frase que parecia impossível: não há mais sinal da doença. Porque o milagre não é uma fórmula, é um encontro. Talvez você esteja lendo isso e sua dor ainda doa. Sua luta ainda pesa. Sua noite ainda parece sem fim. Mas saiba, Deus não muda as histórias porque somos perfeitos. Ele as muda porque Ele é fiel. O altar não é um lugar para quem já tem tudo resolvido, mas para quem precisa de um novo começo. E a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a coragem de acreditar que mesmo no escuro, Deus está te guiando pela mão. Hoje, a mesma porta que se abriu para eles está aberta para você. O mesmo Deus que secou lágrimas, perdoou dívidas e ressuscitou sonhos é o mesmo que te chama pelo nome. Talvez você tenha tentado antes e nada aconteceu. Talvez tenha desistido no meio do caminho. Mas hoje você pode escolher sair como entrou ou sair diferente. A lição? Os milagres não dependem do tamanho do seu problema, mas da profundidade da sua entrega. Não é sobre quando Deus vai agir, mas como você vai confiar enquanto espera. E quando você decidir que não sairá sem a sua vitória, quando seus joelhos doerem de tanto orar, quando suas lágrimas molharem o chão do altar, você descobrirá que a vitória já estava a um passo de você. Então, respire fundo. Dê esse passo. E digas com tudo que sobrou em você: eu vou. Porque a história de quem não desiste sempre termina em milagre.